Vamos começar então, defesa de doutorado do curso aí de engenharia de produção da UFMG. Então, inovação em novos negócios para empresas consolidadas por meio de incubador corporativo, estudo longitudinal em uma indústria do setor de óleo e gás. Indo direto ao ponto, essa tese trata aí da implementação de uma incubadora corporativa dentro de um contexto aí de uma indústria tradicional, e a questão de pesquisa em si é como desenvolver um programa de incubação corporativa em uma empresa industrial. Contextualização, estou com a ideia de que vantagem competitiva elas são sustentáveis, com a diminuição dessa ideia aí e o surgimento do paradigma de que elas deveriam ser renovadas. A literatura trata que a empresa precisa desenvolver bem aí duas capacidades, capacidade de desenvolver inovação incremental, também entendida aí por explotação, e a capacidade de desenvolver inovação radical, também chamada aqui de exploração. Inovação radical, nesse caso, é um dos pilares-chave aqui para o alcance dessa renovação. Tradicionalmente, essas duas pernas aqui, elas são trabalhadas aqui pelo pessoal de P&D. O que a literatura comenta é que uma das dificuldades de se tratar isso no mesmo ambiente é o que eles têm chamado de dilema do inovador, que é quando métodos tradicionais aqui, principalmente desenvolvidos aqui para trabalhar a eficiência, na parte de inovação incremental, eles se tornam obstáculos aqui para trabalhar a inovação radical em si. E aí a empresa pode cair em ciclos de incrementalismo e dificilmente conseguiriam aí alcançar essa renovação e permanecerem no mercado. Essa literatura que trata especificamente a ambidestria, tem outras, eu falo daqui a pouco. Uma das saídas para tentar contornar essa problemática seria aqui dividir essas duas capacidades. Então, a gente teria aí um ambiente para trabalhar tanto a explotação quanto a exploração. E aí, para trabalhar a exploração especificamente, a literatura apresenta várias possibilidades. Você tem joint ventures, bootcamps, patrocínio de empreendedores, e dentre uma delas é justamente o tema dessa tese, que são incubadoras corporativas. E o que é tratado também é que mesmo essas possibilidades aqui, a maior parte delas relativamente novas, elas ainda apresentam um variável grau de sucesso de empresas que tentam fazer essa separação. Bom, a incubadora corporativa em si, o nome é alusivo à incubação de animais, então a ideia é chocar, entre aspas, aqui novos negócios, com a ideia de gerar, desenvolver e comercializar essas inovações radicais, fazendo essa outra perna aí. No caso específico de uma incubadora corporativa, dentro de uma imersa aí no contexto de uma indústria, a ideia é que se forneça a esses novos empreendimentos o financiamento, localização, experiência e contatos, da mesma forma como uma incubadora tradicional, e, de certa forma, que seja aí fracamente conectada à burocracia da empresa para que a inovação radical ela possa florescer. A gente tem os atores envoltos, grosso modo, aqui o que seria uma incubadora corporativa. Então, em princípio, você tem aqui algumas áreas funcionais que oferecem ideias e recursos aí para esse novo ambiente, separado aqui da incubadora, onde a gente tem aqui as ideias sendo incubadas, mas esses recursos também podem vir de fornecedores, prestadores de serviço, inclusive até concorrentes, de alguma forma. Ou então também startups externas, ideias externas, todas elas poderiam compor aqui esse grupo de ideias sendo incubadas. Então, isso aqui seriam as entradas, as saídas, basicamente, esses empreendimentos aqui poderiam virar um novo fornecedor, ou poderia ser adquirido aqui pela empresa-mãe, virar uma nova subsidiária da empresa também, ou mesmo a venda da tecnologia, ou parte da tecnologia ou da solução, aquilo que não foi interessante para a empresa, e principalmente aqui a incorporação. Então, se desenvolvem esses novos empreendimentos e, posteriormente, isso são incorporados aí nas áreas de negócio que a empresa possui. O mapa conceitual do debate, então, tem várias vertentes aqui que tangenciam essa discussão. Então, tem uma discussão específica de incubação corporativa, tem citados aqui alguns estudos que tratam especificamente de conceitos, o que seria uma incubadora corporativa, como implementar, de certa forma, ou operar, eu vou tratar daqui a pouco também, uma incubação, e aí tem as outras que tangenciam. Então, o empreendedorismo corporativo,
oriundo aí do campo da estratégia, fala aí sobre explorar a oportunidade de inovação, ao mesmo tempo que extrair valor incremental. Então, aqui, dentro desse ciclo, coloquei aqui os pontos, né, mais relacionados com a temática da incubação corporativa. Esses dois aqui também são muito relacionados, né, com o explorar e o explotar aqui da ambidestria organizacional. Inovação aberta, né, de dentro para fora, né, aproveitar oportunidades que a empresa tem, explorar essas oportunidades aí desajustadas, né, e tentar trazer parceiros de fora para poder promovê-lo, aqui de dentro para fora e daqui de fora para dentro. Então, inovação aberta, né, o outro campo aí que trata desenvolvimento de startups. Então, a gente tem aqui, principalmente em relação à temática de incerteza, né, como aqui a gente está tratando o desenvolvimento de empreendimentos que estão fora do domínio da empresa mãe também, então traz muito esse conceito de trabalhar com coisas que não se tem domínio, né, que há muita incerteza nesse sentido. E aí, a temática de desenvolvimento de startup, ela tem essa pegada, né, de como lidar com esses ambientes. Especificamente, a gente tem alguns, foi encontrado aqui uma referência que trata do desenvolvimento de startup dentro de empresas consolidadas também. E por último, incubação de negócios, né? Então você tem várias possibilidades aqui, tipos, né, tipologias aí de incubação. Uma delas também é justamente essa incubação corporativa. Bom, e aí a gente tem um mapa conceitual do debate, tem alguns gatilhos, né, que destacam essa ideia de criar-se uma incubadora corporativa, como capacidade de lidar com tecnologias disruptivas, comunicação deficiente entre áreas técnicas e comerciais, como antecedentes aqui os pontos, as vertentes que eu já comentei, e aí a empresa, né, como uma das formas, né, de lidar com esse problema do dilema do inovador, dentre outras soluções que existem, né, uma delas, então, é justamente fazer essa separação aqui do explotar e o explorar e criar aqui a incubadora. E aí a gente tem algumas potenciais saídas, né, novos fluxos de receitas, disrupção do core business, enfim, várias possibilidades aqui. O ponto é, essa implementação de uma incubadora, ela não é simples e nem trivial, né? Então, você tem aqui reportado algumas falhas, e aqui é justamente o ponto, né, dessa tese, voltando, né, como desenvolver, então, um programa de incubação corporativa em uma empresa industrial. Então, como implementar, né? Então, como fazer essa separação? Considerando que é um fenômeno relativamente novo, surgiu aí, incubação em si, né, ela remonta aí a final de 50, 60, principalmente, mas a incubação corporativa, ela começou no final de 90, mas o boom teórico mesmo de estudos são 10, 12, no máximo 15 anos aí de apontamentos. Bom, com relação especificamente à implementação, né, o desenho de uma incubadora, a literatura específica de C trata aqui de que um dos pontos, né, que podem ser causas dessas falhas aí, o que dificulta, né, a empresa encontra aqui enorme resistência quando vai tratar com ideias radicalmente novas, não se conhece, né, claramente os objetivos quando começa, sem um processo estruturado e outras causas aqui desconhecidas. E inovação aberta, de forma mais ampla, trata que, normalmente, iniciativas desse tipo, elas começam muito mal formalizadas, carecem aqui de rotinas, e um ponto específico, né, mesmo dentro de inovação aberta, o mais abordado são as iniciativas onde a empresa busca essa inovação, ideias de fora para dentro, e essa parte de dentro para fora, ela, de certa forma, negligenciada. Bom, grosso modo, o que são e por que são importantes as incubadoras é até relativamente bem tratado, né, na literatura. Porém, esse processo de transformação, né, de implementação dessa incubadora, que ele requer um processo gradual de transformação organizacional que ele é negligenciado. Especificamente sobre estudos que tocam essa questão do desenho da implementação, não foram encontrados muitos, mas, grosso modo, aqui eles respondem o que precisa ser feito nessa implementação, mas como é que a coisa é efetivamente realizada na prática, né? Isso eles não respondem muito bem, né? Como desenhar, como viabilizar, sustentar da organização a introdução dessa rotina e estrutura de trabalho. Então, são pontos-chave aqui que a gente não conseguiu identificar, né, nesses estudos. Um outro ponto importantíssimo aqui também é em relação a
essa divisão, né, da explotação e da exploração, é comentado então por IAS variável grau de sucesso, e um dos pontos-chave que são comentados é justamente a diferença, né, entre trabalhar, né, com um conhecido, né, um ambiente previsível, que a empresa já tem domínio, né, que aí caminha aqui mais para a parte do incrementalismo, em relação aqui a um ambiente novo, né, que é um ambiente incerto, que a empresa não consegue, né, não tem tantas informações, aí realmente patina aqui para desenvolvimento. Então, a palavra-chave aqui parece, né, que sobressaiu durante o estudo e aprofundando isso também ao longo do trabalho, né, com relação a por que, né, que a coisa é tão difícil assim de acontecer. Então, a gente pensou esse tema, né, de incertezas aí como a espinha dorsal do trabalho, né, avaliando a implementação e tentando entender, né, como que a incerteza ela é lidada, né, pela empresa aí durante essa transformação. Em relação à metodologia, então, a unidade de análise é uma empresa de grande porte do setor de óleo e gás. Então, foram avaliados aqui os eventos cotidianos desse programa de incubação interna de empreendimentos. É uma categoria dela, uma incubadora do tipo com fins lucrativos e corporativo, usando essa referência. E aqui a ideia, né, o pessoal começou lá a desenvolver, né, soluções digitais relacionadas aqui ao produto principal. Se mostrou desde o início uma oportunidade interessante, já que a empresa, né, que se prontificou e buscou aí o apoio externo, né, para poder fazer ajudar nessa transformação interna lá, e por ser dados difíceis também de serem coletados, dada aí a questão de sigilo, né, se tratando de novos negócios da empresa. Ali no tempo temporal, então, o período analisado aqui, ele compreende 4 anos, desde o início aqui da implementação até o momento atual. Aqui foi feito um sanduíche, né, de trabalho, que tem 2 períodos de pesquisa e ação, né, que eu trabalhei efetivamente aqui em loco, né, entremeado aqui com um período de pesquisa e análise, onde foi feito um afastamento aqui do campo, porém a pesquisa ela não finalizou, né? Então, aqui principalmente aprofundamento da literatura e análise de dados. E aqui, no primeiro período, basicamente foram três frentes de acompanhamento. Primeiro, um grupo diretor, né, composto aqui por pesquisadores, né, eu como um deles aqui, e oficinas de trabalho, né, onde discutia alguns temas, né, definidos por esse grupo aqui, posteriormente um período hands-on de aplicação, e depois a gente fazia esse ciclo aqui, né, de análise do que já havia acontecido e deliberação novamente. Aqui também aconteceu, né, só que aqui foi um pouco mais, como eu aprofundei mais o trabalho, a gente trabalha, também havia esse grupo de deliberação, e quando eu estava mais aprofundado no caso, essas oficinas elas não aconteceram formalmente. Então, muitos trabalhos de forma mais informal, de treinamentos e aplicação, né, entendimento de resolução do problema em conjunto. E aqui, 2 informantes, né, nesse caso. Desenho de evolução da pesquisa, então foram 4 ciclos principais de trabalho. O primeiro é a organização das informações e alinhar a estratégia, estruturar o processo interno de desenvolvimento de empreendimentos, avaliar o progresso de empreendimentos e, posteriormente, agora ao final, fazer fluir esses empreendimentos no fluxo. Então, na direção aqui de tentar responder a questão de pesquisa. E aí a gente tem para cada uma dessas fases aqui as justificativas para a ação e também as justificativas para a pesquisa. Os resultados, né, então aqui a gente, olhando para o caso, tentei abstrair, né, o que seriam essas grandes etapas de trabalho que uma empresa, né, caso fosse realizar essa implementação, né, então, o que deveria ser seguido. E aí foi apontado aqui, alusiva a uma escada, né? Então, algumas grandes fases. Então, aqui a gente tem fases de 1 a 5. A ideia de escada é justamente, né, a gente sedimentando algumas bases, né, em busca aqui de uma legitimidade. Aqui, os principais marcos que foram relevantes aqui ao longo dessa trajetória, que ajudaram a trazer, a crescer essa legitimidade interna. O principal deles, primeira venda, primeiro empreendimento lucrativo e essa reintegração ou spin-off de um empreendimento.
A estrutura da análise, ela compõe aqui, eu dividi ela em 3 partes. A primeira, na narrativa especificamente, né, o contexto que a fase aconteceu, seguindo aí a ordem cronológica. O segundo deles é conflitos e incertezas. Então, o que aconteceu ao longo desse caminhar aqui. E, por último, a questão das ações, né? Então, como que foi trabalhado efetivamente junto com o pessoal. Então, a fase 1 começa, né, aqui o pessoal de marketing faz aqui a seleção, né, de algumas ideias, uma pesquisa de mercado. Eles buscam o apoio interno de outras unidades aqui, outras áreas funcionais, aqui novas ideias são agregadas. A partir disso é apresentado, né, para o presidente regional aqui, que faz uma avaliação, compra a ideia também, autoriza, e aí o pessoal cria uma frente interfuncional, né, onde a gente já via aqui pessoas de várias áreas funcionais distintas, e é feita aqui uma liderança transfuncional. Então, começa como uma composição, né, um grupo de pessoas, né, com um objetivo específico ali de trabalhar algumas ideias que foram selecionadas. E aí a gente tem, né, alguns conflitos, né, já desde esse início. Basicamente, a maior dificuldade foi percebida lá foi justamente o convencimento de líderes de deixarem de investir na verdade, começarem a investir em oportunidades desajustadas em detrimento daquele tradicional investimento nas oportunidades tradicionais deles. Aqui o ponto interessante é só para a gente entender, né, do que estamos falando, considerando a gente tem aqui as oportunidades incrementais, que são aquelas que estão relacionadas ao ambiente já conhecido, ao produto da empresa lá, e a gente tem aqui as oportunidades radicais. Com relação a essas oportunidades radicais, né, a gente tem aquelas que a empresa trabalha que estão diretamente ligadas aí ao produto principal, né, ou então ou é alguma coisa, questão técnica, ou é alguma coisa relacionada à venda, do modelo de negócio como um todo, mas dentro ligado diretamente ao produto principal, e é o que a gente chama aqui de inovações, oportunidades aqui desajustadas, que elas não estão necessariamente ligadas ao produto, mas estão no envolto ali. Podem até estar inteiramente fora também desse ambiente de domínio da empresa. Então, é sobre esse ponto aqui, sobre essas possibilidades que se trata aí o principal objetivo de desenvolvimento dessa incubadora. E aí, né, começa aqui com os próprios líderes, né? Então, o primeiro ponto, pegando aqui do lado direito, tradicionalmente os líderes lá têm um ambiente de domínio sobre o nicho trabalhado, muitas informações organizadas, e aqui, entre aspas, é o nosso negócio, então é um ambiente bem confortável para cada um deles. Então, a partir desse ambiente, eles conseguem, né, levantar oportunidades, definir recursos, prazos, resultados. Então, há um certo conforto nesse sentido, fazem, né, os planos de trabalho, né, com padrões estabelecidos. Normalmente só se depende da própria AF também, mas quando se depende de outras, o trabalho é um pouco mais tranquilo, e aí a gente tem como final uma baixa probabilidade de falha. Então, o pessoal, né, naturalmente, eles estão nesse ambiente aqui maior de conforto. Quando se trata de desenvolver essas oportunidades desajustadas, então a gente já traz esse ambiente de maior incerteza. Então, já não se tem um domínio aqui sobre aquele nicho, nem o próprio time ali, nem outros, né? A informação é muito pulverizada, são incertas também. Uma expressão muito ouvida, ela fala: isso aí não é nosso negócio, vamos tentar focar no nosso aqui. E aí trabalhar com oportunidades nessa linha, que você tem dificuldade de prever esforços, de prever prazos e prever resultados, que é basicamente um dos pontos-chave aqui de cobrança que eles têm. E aí, dificuldade de elaborar um plano convencível, né, dependência de resultados de outras áreas funcionais, e, por último, aqui, investimento nessas oportunidades podem gerar aqui uma dificuldade de justificar correções de rota, né, dado que o trabalho ele é incerto, né, você começa a trabalhar, você precisa mudar o plano, e isso gera um certo trabalhoso para as pessoas internamente. E aí podem levar às falhas, e essas falhas, inclusive, podem ameaçar aí o próprio cargo da pessoa. Então, ele tem basicamente essas duas, balancear, né, esses dois pontos, e acaba, né, tradicionalmente vindo para cá. Então, o primeiro ponto é vencer essa barreira aqui, né, e o que foi entendido lá como saída, né, desse negócio foi dividir, né,
esses riscos entre grupos, entre líderes diferentes. Então, um só parecia ser muito difícil, né, assumir a responsabilidade sozinho. Então, quando houve essa separação, esse investimento aí, entre aspas, aí, com vários líderes, a coisa caminhou. E aí, começaram a tratar isso como uma prova de conceito. Vamos testar aqui um grupo de soluções e vamos ver o que funciona. E aí a coisa começou, meu trabalho lá, foram alocadas pessoas de várias áreas funcionais, começaram a trabalhar aqui com a incubadora, e aí para alguma delas foi a primeira vez, né, que saíram aí dessa redoma e começaram a entender, a lidar com o cliente da empresa mãe, tentar entender o seu contexto, a sua rotina, né? Então isso foi um desafio muito grande para esse time aqui que antes estava dentro aí, encapsulado aí nos processos da própria empresa mãe. E aí vieram aqui uma avalanche de informações, então muita coisa nova, muita experiência diferente, né, que levaram aqui uma série de dificuldades, tanto a nível programa quanto a nível empreendimento. Programa no sentido do próprio líder, né, gerenciar toda essa composição de soluções, e o segundo, os próprios empreendimentos aqui conseguirem delinear aí um caminho relevante. E aí a gente tem aqui alguns conflitos e incertezas também. Então, dado aqui o alto volume de informações, desse um tratamento sistemático, a sensação de que as incertezas eram ainda maiores. Então, o pessoal tinha lá um plano de trabalho que começava, né, que foi definido no início, e aí experienciavam realidades diferentes, aqui já começavam as incertezas a se expressarem, novas informações eram coletadas, colocavam a direção das ações em xeque, o pessoal aqui começou a ficar um pouco inseguro, grande volume de informações, né, de diferentes empreendimentos, gerou dificuldade de tomar de decisão, então quando foi aglutinando essas dificuldades, né, em vários projetos ao mesmo tempo, isso começou a trazer um ambiente muito dificultoso, né? As pessoas, mas será que isso vai dar certo? Não está dando certo, está muito difícil. Dando aqui um efeito cascata de dificuldade de ter essa visão estratégica. E, por último, aqui, o aumento dessa sensação de incerteza geral entre os colaboradores. Uma das ações para tentar contornar isso foi justamente esse MCS aqui, que é o Mapa Cliente Solução. A ideia foi concatenar, né, cada uma das grandes etapas de trabalho dessa cadeia de valor e entender quais eram os ganhos principais, respectivos ganhos, dificuldades e ideias, e onde cada um dos empreendimentos que o pessoal estava desenvolvendo atuava especificamente, né? E essa ideia desse mapa aqui, principalmente trabalhada em conjunto aqui com o Roadmaps, ela funcionou, assim, desembaraçou esse primeiro desafio que o pessoal enfrentou. E aí, a fase 3, então aqui, estruturar o processo, o MCS está funcionando bem, né, ele conseguiu desembaraçar isso, porém, quais seriam as atividades, né, principalmente as atividades mais genéricas, que poderiam orientar o time a avançar os empreendimentos? Então, aqui tem uma questão dificultosa na própria escrita, né, do trabalho aí, tem esse contexto, né, da narrativa aqui, mas eu também trabalhei nesse ponto, as implicações. Então, já indo lá para o final da história, depois voltando aqui, que entremeou essa análise. Então, as implicações aqui, né, teve um empreendimento que ele foi contratado com um cliente posteriormente, e um gerente lá dessa iniciativa, ele acabou sendo promovido e aqui virou, né, foi absorvido aí como uma grande área funcional, né, virando aqui, inclusive, uma superintendência. Bom, e aí você tem aqui o início conjunto do desenvolvimento da matriz brasileira, da filial brasileira com a matriz externa, e o lançamento de uma solução na feira tecnológica aqui também, que teve vários resultados positivos. Bom, com relação aos conflitos e incerteza dessa frente especificamente, então as pessoas que vieram trabalhar aqui dentro desse grupo, então eram os antigos gerentes de projetos, os desenvolvedores internos e os executores aí do modelo comercial da empresa. Esse pessoal passou a trabalhar num ambiente diferente, né? Então o gerente virou o Product Owner, o dono do produto, né, para entender aí as necessidades do cliente e trazer isso para o time. Desenvolvedores que eram internos agora estão desenvolvendo produtos e serviços, e os executores do modelo comercial agora são, entre aspas, desenvolvedores comerciais. Todos eles trazem as práticas, né, herdadas, né, do ambiente de trabalho deles, né, práticas aí de gestão de ambientes onde você tem baixa incerteza e alta previsibilidade,
tratando aí de um ambiente, né, de objeto de trabalho que envolve uma grande incerteza. Mas aí também, né, trouxeram algumas práticas, principalmente inspiradas aqui na literatura de startups, né, que também lidam com esse contexto, porém adaptados aqui a esse ambiente de controle, esse ambiente previsível. E aí a gente tem como resultado aqui essa tentativa de controle de gestão dos empreendimentos, né, dificultando, né, esse acompanhamento, como se não fosse por si só, né, difícil o suficiente desenvolver algo novo. A gente ainda teve acrescentado aqui algumas incertezas a mais, que as disputas internas, você tem aqui principalmente disputas de que grupos, né, efetivamente iriam desenvolver essas soluções, porque não foi uma solução, um trabalho só feito pelo Brasil, então outras filiais do grupo também estavam desenvolvendo coisas similares. E aí, né, sabotagens, aconteceram bastante coisas nesse sentido, imprimindo mais incerteza ainda no processo, e oportunismo, né, então pessoas aí virando principalmente o crescimento pessoal, então quando via que a coisa dava certo, ia lá, pegava informação, apresentava como delas, né, e a gente teve algumas pessoas, inclusive, que seguravam a informação durante muito tempo, né, para poder apresentar no momento certo, e isso acabava delongando demais o processo decisório, aquela coisa fluida que é necessária no desenvolvimento de uma startup, né, ou de um empreendimento interno. As ações aqui, então, foi desenvolvido esse processo interno de desenvolvimento de empreendimentos, né, então ele basicamente dividido aqui em dois grupos, dois níveis, nível programa e nível empreendimento. Em relação ao nível planejamento, a gente fez aqui um detalhamento, né, de como deveriam ser ações aqui, desde a atualização das informações até a seleção aqui do próprio portfólio de oportunidades, fazendo um ciclo de experimentação de todas as oportunidades que sendo desenvolvidas, e esse trabalho aqui estimulando, né, as decisões estratégicas. E o outro grupo aqui foi detalhado também, mais especificamente aqui na parte de operação, então a lógica é similar também, atualização do modelo, reavaliação das incertezas, que eu trato daqui a pouco, e aí repriorizando aqui as lacunas sensíveis e, né, girando aqui a ideia de experimentação, né, que é o ciclo medir, construir e aprender, os resultados alimentando e ajudando a fazer crescer evoluir essas grandes etapas. Fase 4, a gente tem aqui o MCS estava funcionando bem, esse processo que a gente instituiu estava orientando bacana, porém ainda acontecia muitos embates, principalmente porque o pessoal era cobrado aí realização de planejamento de médio e longo prazo, né, para os empreendimentos sendo desenvolvidos, e o ponto é que eles não sabiam, né, exatamente o que estava sendo desenvolvido, então havia aí uma certa precisava, né, quase que criar, né, ou inventar uma projeção muito difícil, né, do que o time imaginava que seria aquela solução. E o fator complicador é que, além de fazer esse planejamento, posteriormente eles eram cobrados, né, de acertar aquilo que eles sabiam planejar. Então, o ponto era como é que a gente poderia mensurar o avanço dos empreendimentos para poder melhorar, né, ou facilitar esse acompanhamento. E aí foram dois pontos que foram observados. O primeiro deles estão esse uso da prática de planejado e realizado para acompanhar empreendimentos. Então, os times iam lá, executavam o plano, viam que as coisas eram diferentes na prática, levantavam nossas informações, colocavam em xeque aquilo que o time efetivamente deveria desenvolver. No início houve alguns embates e depois, posteriormente, o pessoal acabou preferindo manter o planejamento. Claro, eu vou preferir porque eu não vou criar embate, isso para mim é negativo, eu sou o cara que está ignorante, que não está entendendo a coisa e tal. E aí o pessoal preferia, né, manter o planejamento da forma para não criar esse embate. E aí a resposta era mais simples. Se der problema, o problema é o pior lá, e ele falou para fazer assim, o pessoal resolve para lá. E isso aqui implicava, né, em soluções soluções não geravam engajamento, a ponto de a gente ter lá as soluções que ficaram meses, né, caídas, não estavam funcionais e ninguém percebeu, nem a equipe, nem o cliente. Isso acendeu aqui um alerta amarelo lá para o time. E o segundo ponto aqui, então, interesses conflitantes, a gente tem colaboradores internos e terceirizados.
os internos aqui com salário fixo, o tempo fixo, a cobrança máxima de resultados, e alguns terceiros trabalhando de acordo com o tempo, faturamento por hora trabalhada, né? E aqui a gente percebeu como que a própria incerteza ela era aproveitada para poder expandir aí essas horas de trabalho. Então, em alguns momentos, isso é difícil, gasta muito tempo, e aí acabou trazendo. A ideia era reduzir as incertezas, né? Mas isso acabava imprimindo mais incerteza ou postergando mais essa avaliação e resolução. Então, foi trabalhado aqui esse avaliação do nível de prontidão do negócio. Então, principalmente aqui pegando as fases lá do PID, né? Integrando aqui a parte técnica com a parte comercial. Para cada uma delas aqui foram definidas algumas informações, né? Alguns, como se fosse objetivos, né? Que o time, meta-objetivos que o time precisava alcançar. E aí a avaliação era feita, né, de forma mais perceptual, tentando medir aqui um nível de incerteza para certeza, né, quanto maior a nota aqui, maior a certeza que o time tinha. E essa avaliação era feita periódica, e a ideia é que o time, ao longo do tempo aqui, eles consigam diminuir essa incerteza percebida. E por último, a fase 5. Então aqui, quando eu voltei, já na segunda passagem, 13 empreendimentos, baixo resultado financeiro. Então, líderes intermediários aqui haviam assumido essas práticas, né, nesse intervalo, e acabou que o trabalho que a gente havia desenvolvido ele foi usado limitadamente, mas aí, em função do resultado financeiro baixo, chamaram volta a volta, que a coisa não está funcionando aqui, vamos tentar retomar da forma como a gente estava fazendo anteriormente. E aí, agora, após o ano, né, que a gente fervia na informação, essa unidade funcional aqui, que lá atrás começou como uma iniciativa, virou essa unidade funcional, agora virou o braço da empresa, né, aí global, que vai trabalhar, né, que venceu essa batalha aí de desenvolvimento, de quem seria responsável por esse desenvolvimento de novas oportunidades, novos negócios desajustados. Conflitos e incerteza que se mostrou aqui interessante foi. Então, a empresa-mãe que ela tem a prática de não avaliar resultados efetivos, né, de projetos, então planejou, entregou aquilo lá, dado uma previsão de ganho, para a empresa já está ótimo. O pessoal observou, absorveu essa ideia, então você tinha aqui dois grupos principais, né, um grupo aqui orientado ao crescimento pessoal, né, eu vou fazer o que planejou aqui, isso já foi aprovado, está ótimo. E um outro grupo tentando caminhar aqui para o sucesso financeiro do empreendimento. Não, vamos mudar, vamos tentar fazer diferente. E aí o empreendimento no meio aqui gerando grandes embates. Um outro ponto aqui, com relação à própria a forma como lidaram, né, com essas incertezas. Então, tem um colaborador, ele chega num ponto que ele precisa resolver algum aspecto, normalmente ele esbarra aqui numa regra e o próprio responsável por aquela regra ali, ele tem medo de se indispor com a norma. Então, chegou aqui, é algo diferente do tradicional dele, ele fala não. Ele fala não e cria essas resistências, dificuldades, e passar por essa via aqui, ela pode ser muito morosa, né? E aí dificulta mais, né? O pessoal não consegue reduzir aqui, avançar com o trabalho de forma mais séria. E aí a opção que existe é o colaborador efetivamente aqui pular a regra e ir direto lá para o trabalho que ele tem que o algo novo que ele precisa desenvolver. O problema é que isso aqui é mais rápido, porém tem o medo aqui, né, de ser negativado, né? E algumas pessoas, pelo menos os projetos, os empreendimentos que a gente percebeu que a coisa funcionou melhor, o pessoal começou a fazer esse bypass aqui. Então quebrava regras intencionalmente para poder, em favor, né, do próprio empreendimento e até ameaçando a própria continuidade do trabalho, aí, dado que ele estava dificultando aí o trabalho inteiro. E aí, a fase 5, basicamente, ela foi uma revisitação dessas fases 3 e 4, né, principalmente, então a recuperação desse trabalho aqui propriamente, e aí tentando fazer fluir esses empreendimentos em carteira. Bom, aqui a gente tem a síntese, né, de máximos intermediários, essas ações aqui, ela promoveu uma transformação aqui das dimensões culturais e comportamentais da empresa, principalmente aqui a primeira venda, a transformação em uma área funcional e um primeiro empreendimento aqui que foi absorvido pela área funcional de vendas, né, em marketing, para virar um novo negócio.
Então, isso ajudou, né, são vários marcos aqui que acabam construindo essa legitimidade. E conclusões, a gente fechar aqui um framework, então foi desenvolvido esse framework de desenvolvimento de uma incubadora corporativa, né, principalmente aqui separando, né, as atividades de desenho e operação, que era um pouco, estavam sendo trabalhadas conjuntamente aí pela literatura, né, diminuindo esse ruído, complementou aqui desenhos específicos aqui desses dois estudos. O segundo ponto, né, então, o MCS aqui, ele contribuiu para sistematizar as informações, principalmente nesse fuzzy front-end aqui, né, nesse início mais caótico, né, que é consoante aqui com a literatura de desenvolvimento de produto. Aqui também foi observado uma coisa similar. Integrou, né, a atuação da empresa mãe, a atuação estratégica da empresa mãe com os esforços da IC. Integrou ideias, né, de literaturas relacionadas, né, como servitização e desenvolvimento de startups, aqui demonstrando que o problema lidado por um incubador ele não é exclusivo dela. Desenvolveu um processo operacional integrado nos níveis programa e projeto, né, então detalhou aqui a microorientação, né, com relação à operação. Aqui focou mais no desenho, aqui na operação em si, né, complementando estudos aqui também nessa linha. Um quarto ponto aqui, uma nova ferramenta baseada em certeza, então contribuiu aqui para melhorar, né, a percepção de maturidade, né, incerteza dos empreendimentos, funcionou como um norte para o time. Essa aqui talvez seja o ponto principal, né, talvez o ponto alto desse trabalho, o pessoal revisitando, construir isso foi desenvolvido lá atrás, mas agora o pessoal parece que efetivamente entendeu, foi apresentado para a França, agora vão fazer para todas os empreendimentos, né, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente está estou ajudando a trabalhar nesse ponto especificamente. Ele ajudou aqui, então, a principalmente entender nessas incertezas perceptivas aqui no ambiente altamente dinâmico. E, por último, aqui, o detalhamento dos conflitos. Então, ele jogou luz aqui no como, né, que as incertezas se manifestam, principalmente aqui em relação às ferramentas tradicionais, né, da forma como elas são utilizadas aqui para gerenciar riscos, e o contrário também, a falta de conhecimento, né, ou a falta ou o conhecimento um pouco deturpado, né, da forma como práticas, né, se lidar com em ambiente de incerteza, né, como isso foi transposto aí para o ambiente interno da empresa mãe. E aí a gente tem, né, a síntese, né, desses desafios aqui, tratando cada um dos pontos que eu comentei por alto, né, aqui na apresentação. E por último aqui, limitações. Então a gente tem aqui os passos, esses passos eles retratam, né, uma iniciativa que ainda está em desenvolvimento, né, ainda é um desafio fazer a coisa acontecer. Então, idealmente, né, seria interessante aqui acompanhar mais casos, né, de IC, principalmente com maior maturidade, né, a evolução nesse sentido, né. Os estágios de empreendimentos que eu consegui avaliar, a maior parte deles ficaram aqui de insight, ramp-up, então poucos chegaram nessa, na verdade só um começou agora a trabalhar um pouco mais a parte de explotação, então seria interessante aqui acompanhar mais casos, né, de empreendimentos, né, até para poder refinar, né, o modelo do PID. E, por último, aqui, avaliar como que as incertezas elas se manifestam em ambientes, no ambiente industrial, a partir de outras iniciativas, né, que não só propriamente a IC, né, talvez uma aceleradora corporativa e outras aquelas citadas no início. Como é que essas incertezas elas se manifestam nesse ambiente industrial, né, com a ideia aí de buscar, né, de promover a inovação radical. Bom, acho que é isso, pessoal.